Bem-vindos a mais um Richard Recebe. Bom, estou recebendo aqui Leandro Silveira, pesquisador de onça-pintada dos mais respeitados no mundo. Lembrando que o Brasil possui o maior... Posso falar plantel? Não é um plantel. Não, maior população. Uma população de onças pintadas no mundo. No mundo, que só existem nas Américas, mas 50% das onças pintadas que existem estão aqui em território brasileiro, o que é uma grande responsabilidade. Leandro, você tem 30 anos estudando esse felino. Você tem, desde 2012, você fundou junto com a Ana... 2002. 18 anos atrás, você fundou o Instituto Onça Pintada. Eu não vou... Quem me segue aqui sabe, tem muita gente que está entrando, aliás, esse é o momento de você dar um like. Nós estamos com um dos maiores pesquisadores de onça pintada que existe no planeta. Então, mete esse like gostoso agora, nesse momento, para nós. Hoje nós vamos ter cozinha, não vamos ter nada. Nós resolvi fazer essa entrevista que há muito tempo nós estamos planejando, porque vai ser que nem aquela que tinha na TV Cultura antiga, que era aquela de provocações. Vai ser meio provocação, aliás, meio não. Nós decidimos, né? Eu tô instigando esse cara há muito tempo, porque ele é uma voz importante na pesquisa, mas ele é uma pessoa que está aqui para conservar a onça pintada. Esse é o papel do Instituto, é o papel do Leandro Silveira. E nós vamos escutar muitas coisas que muitas vezes a gente vai se surpreender, a gente pode até não concordar, mas vai ter que escutar, porque o cara sabe o que está falando. Muito bem, primeira coisa assim, vamos começar com a questão da conservação. Conservação de um felino que está realmente ameaçado. Como é que está o status da onça pintada no Brasil? Ela é considerada ameaçada, né? Está na categoria de vulnerável, e dependendo da região do Brasil, está mais ou menos ameaçada. Onde está mais ameaçado? Hoje na Caatinga e na Mata Atlântica. São os dois biomas onde, se a gente não fizer nada, no curto médio prazo, ela vai ser extinta de grande porção desses dois biomas. O que significa curto médio? Me põe em anos, para ter uma ideia. Depende do progresso, né, do desenvolvimento dessas regiões. Mas eu estou falando de 30 a 50 anos. Ela vai ser completamente extinta. Todos os exemplares vão desaparecer ou elas hoje são populações que são inviáveis? Assim? Exatamente, ela vai chegar num nível de população inviável que restaurar essas populações vai ser muito difícil, para não dizer impossível. Né? A gente tem que lembrar que manter esse animal não é simplesmente ter ele lá no ambiente. O ambiente tem que estar totalmente favorável para ele estar lá. Ele só vai ficar lá se estiver muito favorável. Então não é questão de eu ter um monte de onça e soltar lá na Mata Atlântica ou na Caatinga. O ambiente tem que estar pronto, preparado para receber ela, ou está ideal para ter ela. Senão ela não vai ficar. E o desafio hoje, quando a gente fala em ameaças, né? O que a gente tem que considerar? Qualquer literatura é deflorestamento, diminuição de habitat. Esse é realmente o grande... Não é mais. O que é difícil das pessoas entenderem é o seguinte: não é fácil explicar a conservação de grande predador como uma onça pintada. Não é. Por vários motivos. Nós somos os maiores competidores com ela. Nós somos predadores de topo, a onça é predadora de topo. Tá? Nós dois somos predadores de topo. E a gente está constantemente competindo de forma cada vez mais desleal com ela. É um animal que ela exige um ambiente grande, porções de ambiente extremamente saudável. Tem que estar saudável. O que é um ambiente saudável? Eu tenho que ter todas as camadas de fauna e flora abaixo dela, estáveis, em equilíbrio, né? Então o que acontece? Toda vez que a gente desequilibra esse ambiente, a gente afeta a onça. E às vezes muito indiretamente. Por exemplo, a onça come capivara. Se eu mato capivara, a onça vai desaparecer. Aí você fala, mas eu não cacei a onça. Mas você acabou com a comida dela. Então assim, a gente sempre está interferindo no meio de forma indireta que afeta ela lá na ponta. É uma espécie que é extremamente sensível a esses impactos. Então, assim, não é, eu estou falando isso porque às vezes hoje a gente não tem caça da onça, por exemplo, para vender pele. Mas o que a gente faz no ambiente indiretamente está matando ela do mesmo jeito. E as pessoas não percebem isso, né? As pessoas acham que é a caça direta ou tentar bater no animal. Não é, o nosso impacto indireto nela afeta. Isso torna mantê-la muito difícil, né? Tanto que ela é tida hoje, é reconhecida pelo Brasil, pelo governo brasileiro, como uma espécie símbolo da conservação da biodiversidade. Ou seja, se eu consigo manter a onça pintada no ambiente, eu tenho
todas as espécies ali protegidas. Então, se ela está, todas as outras... Então, ela, vamos dizer, seria o melhor bioindicador que a gente teria. A onça está presente, eu tenho um ambiente saudável, né? Agora, manter ambientes saudáveis em grande escala é extremamente difícil. Vou te dar só um parâmetro assim, de grande escala que eu estou te falando. Se a gente for usar o que a gente sabe hoje de área de vida, ou seja, a área que uma onça pintada na Mata Atlântica precisa para sobreviver, tá? A cidade de São Paulo caberiam 4 onças pintadas, se eu não fosse sobrepor território. Se fosse territórios exclusivos hoje, elas caberiam 4, Rio de Janeiro caberiam 3. Entendeu? Obviamente que as onças sobrepõem um pouco de território, vamos dizer, caberiam 10 onças. Mas veja bem, a cidade de São Paulo inteirinha caberiam umas 10 onças, entendeu? Baseado no que as áreas que elas usam hoje na Mata Atlântica. Isso mostra que é uma espécie que, para manter uma população com um número de indivíduos minimamente suficiente para reproduzir e se manter, é preciso de grandes áreas. Grandes áreas significa grandes florestas ou significa áreas onde ela não sofra ameaça direta do ser humano? Ela pode viver em área deflorestada? Pode, aí é que está. A onça, como muitas espécies, adaptam ao ambiente que está em transformação. Tá? Obviamente, se elas não adaptassem, quer dizer, essas espécies seriam extintas muito rapidamente. Então, porque elas não são extintas, muitas vão adaptando, vão ajustando. Por exemplo, a onça aprende a viver em área onde tem gado, onde tem agricultura, em volta de cidades, e cada vez elas vão adaptando, elas vão ajustando isso. Eu costumo dizer o seguinte, o ser humano chega, ele causa um desequilíbrio grande quando ele desmata. Então ele chega numa área, ele desmata, ele desequilibra totalmente. E com o tempo ele começa a colocar lavoura, como um pé de manga, uma estrutura, ele faz uma represa e ele vai fazendo uma nova paisagem. E ele vai criando um novo equilíbrio, porque a fauna devagarzinho vai adaptando. Basta você ver, por exemplo, nós estamos aqui no Pantanal, aqui se você for em Campo Grande, você tem arara reproduzindo no meio da avenida. Né? No primeiro momento, quando desmatou, fez a cidade, acabou com as araras, ninguém reproduziu ali, mas ela devagarzinho foi voltando. Então você vê as espécies de menor porte, você pega aí raposa, gambá, tem tudo em volta da cidade, na periferia da cidade. São espécies que são mais resilientes, que conseguem ajustar mais rápido essa transformação no ambiente. Então isso acontece. O mesmo aconteceria com um grande predador. É que às vezes a gente não dá tanta chance, né? A gente sempre tem uma pressão indireta que força, vamos dizer, muita barra contra ela, né? Por exemplo, o cachorro doméstico está sempre correndo, acuando o bicho, as presas naturais que a gente não deixa ter suficiente, aí ela preda animal doméstico. Então assim, o predador topo de cadeia, para ele é muito difícil ajustar uma paisagem muito urbanizada, mas a paisagem rural ele vem ajustando. Isso são os dados que mostrado que ele vem ajustando. Agora vamos tomar um exemplo de uma floresta que está muito bem preservada e saudável no sul do país, de uma porção de Mata Atlântica como a Foz do Iguaçu. Você tem um parque nacional, aliás são 2 parques nacionais ali, o lado argentino e o lado brasileiro, e nós temos uma população muito pequena, poucos indivíduos vivendo. Por que numa floresta então tão bonita como aquela nós temos poucos indivíduos? Então, Foz do Iguaçu é um parque nacional, talvez um dos mais relevantes de Mata Atlântica que a gente tem, né? Mata Atlântica do interior que a gente tem no Brasil, é uma área de 150 mil hectares, é uma porção grande, e a relação do parque com a onça pintada é a maior prova de que não é o desmatamento a grande causa, ou a primeira causa hoje de extinção da espécie, mas sim o conflito com o ser humano. Por que eu digo isso? Porque o Foz do Iguaçu já teve uma população saudável de onças, de mais de 80 onças, e chegou a quase 10 anos atrás a quase ter sua população totalmente extinta. Exato. Tá? A cair a 4, 6 indivíduos estimados. Então, isso prova de que... E a floresta estava intacta, ninguém desmatou o Foz do Iguaçu. Como que a população quase foi lá embaixo? Por conta do conflito com o entorno. Então isso mostra que não basta apenas ter a floresta, eu tenho que resolver a relação conflitante com o ser humano, atividades humanas ou o ser humano diretamente. Então o conflito direto com o ser humano, ele é a maior ameaça que nós temos hoje. Hoje e, na verdade, para o resto da vida. Mais do que o deflorestamento. A primeira coisa que a gente vê na literatura, isso cria uma impressão, que é essa impressão que eu quero entender se eu estou certo ou errado, pensando dessa maneira. Especialmente quem não vive
na área rural. Quem hoje é ambientalista e vive numa cidade, como São Paulo, Rio de Janeiro ou qualquer outra capital, e hoje está fazendo julgamentos, às vezes se sente perdido no julgamento do que realmente está ameaçando a onça pintada. Não, o que mais ameaça a onça pintada é o conflito direto e indireto com o ser humano, não é o desmatamento. A gente tem que lembrar o seguinte, o desmatamento, nós temos um código florestal que restringe o uso de uma propriedade rural. Ponto. Então vamos pegar as fazendas que desmataram, dependendo de onde você está, você desmatou 80%, 50% e até 20%, dependendo de onde você está no Brasil, que você tem restrição de uso da terra. Mas vamos pegar o Cerrado ou as nossas áreas aqui no Pantanal. Você desmatou lá 80% da sua área, 20% ficou de mata, certo? Esse trecho, esse pedaço que você desmatou de 80%, óbvio, aquilo ali desapareceu, a onça sumiu dali e vai sumir, mas porque é uma área de produção e esse é o impacto que nós seres humanos vamos ter nessa terra. Então isso aí eu não tenho como voltar atrás disso. Nós não vamos voltar 500 anos atrás, 1000 anos atrás, como era. Isso não vai existir. Por quê? Porque a gente demanda comida, a gente demanda produtos agropecuários, bens que para o nosso consumo que vai ter esse impacto. Ponto final. Da mesma forma que uma cidade que está lá não vai voltar a ser floresta. Essa área esquece, essa área não está mais em negociação. O que está em negociação, que é da nossa responsabilidade, é em cima do que sobra, das áreas que sobram, que legalmente tem que estar lá. Nós temos que viabilizar para as onças viverem lá. É isso que está em jogo. Então mostrar um desmatamento, eu falo de um desmatamento que é legal, esse não tem que estar em discussão. Porque esse já é legal, esse já vai virar arroz, feijão, tomate orgânico, algodão para o nosso consumo. Esse já é o custo da nossa existência aqui, é a nossa pegada ecológica no planeta e ponto final. Isso não está em negociação. A nossa negociação tem que estar no que sobra legalmente de reserva, o que sobra nos parques nacionais. A onça está sobrevivendo bem, nós estamos sendo responsáveis, nós estamos sendo prudentes, tendo a consciência de mantê-la lá conforme tem que ter, sim ou não? É isso que nós está em jogo. Então o desmatamento não é sinônimo de ilegalidade? Não, jamais. Porque a gente sabe se que tornou. Não. A palavra desmatamento hoje isso é um erro. se tornou já uma palavra, ela já é ruim. Ela é ruim. Pois é, mas a gente, o cidadão não pode ser tão ingênuo assim em relação até a sua existência. Ele tem que olhar para ele mesmo e falar, pô, da onde vem, como é que eu produzo essa camisa, da onde vem essa matéria-prima do meu celular. Você come carne? Eu como carne, claro. Você acha que a diminuição do consumo da carne pode levar à conservação da onça pintada? Eu acho que não tem nenhuma relação. A questão não é o que a gente come, é como a gente produz aquilo. Pega o exemplo do Pantanal, onde está. Eu tenho um rebanho, um dos maiores rebanhos de bovino está aqui. E eu tenho a maior população, a maior concentração de onça está aqui. Isso está impactando a onça? Não. Aqui o Pantanal, como exemplo, é o único bioma onde está, é um bom exemplo até para discutir essa boa relação, porque é o único bioma onde o homem está aqui há mais de 200 anos convivendo com a onça diretamente. Todos os outros biomas onde a gente viveu com essa proximidade, a gente extinguiu a onça pintada. Qualquer situação onde alguém matou uma onça pintada, a gente tem que tentar transportar para aquela situação que aquela pessoa estava. A gente tem que lembrar primeiro o seguinte, nós evoluímos como ser humano eliminando tudo aquilo que nos ameaçava. Nós ficamos bem-sucedidos por conta disso. Por ter chegado num momento em que a gente conseguiu eliminar os nossos predadores direto, né? Obviamente, um ou outro era comido, morria, mas a espécie, nós como espécies, nós conseguimos dominar as outras. E como a gente fez isso? Eliminando, matando. Então, imagina os nossos ancestrais lá, havia um leão, um tigre, uma onça pintada, o que eu faço? Junta todo mundo e mata. Por quê? Porque aquela espécie pode matar meu filho, enfim. Então a gente tem que lembrar o seguinte, primeiro, instintivamente, está no nosso DNA, a gente nem controla. Quer um exemplo? Uma abelha vier em você picar, o que você faz? Você bate nela, tira uma cobra, vem, você grita, cadê a criança? Primeiro que você puxa, tira as crianças. Alguém grita, mata a cobra. Tudo bem, vamos pôr no ambiente urbano, tem um cachorro bravo ali, está latindo ali, ele tem risco de atacar, é um pitbull, com medo. O que você faz? Recolhe as crianças, tira, você busca salvar o seu DNA ali, sua genética, você corre ele e tenta eliminar aquilo. Obviamente, dentro do ambiente urbano você vai se esconder, chamar ajuda, entrar atrás de uma casa. No mato você não vai fazer isso. Então, instintivamente, a gente tem que reconhecer isso, que a gente quer eliminar, ninguém quer uma onça andando no fundo do seu quintal.
Isso essa, vamos dizer assim, eu diria que é uma fantasia do homem moderno, urbano. Moderno, urbano. Porque a gente nunca conviveu com um predador andando lado a lado como as pessoas imaginam, fantasiam. Olha que lindo, poderíamos viver. A gente nunca fez isso na história da humanidade. Nunca teve isso. Não existia isso. Aí só que o que acontece? Nós fomos saindo do campo, né? Hoje, por exemplo, a população brasileira hoje, 85% é urbana. E para alguns isso pode parecer, legal, deixa a natureza lá, que bom, deixa lá, vamos ficar aqui. Ok em algumas partes, mas é muito ruim quando a gente tem que buscar soluções para a conservação. Você, morando no seu condomínio, seja em qual cidade for a capital, quer que as pessoas não toquem em nada, que não pesquem, que não caçam, que extremizem a sua dieta para vegetariana e tal, e não matem nada. Ok, agora a pergunta que eu faço é a seguinte, honestamente, se você fosse lá viver a vida daquela pessoa, conforme os antepassados dela viveu, ou os parentes dela, o avô dela viveu lá, fosse viver aquela vida, você acha que seria possível fazer tudo que você está projetando para ela, lá da sua cidade, do seu condomínio de luxo? Você acha que é possível isso? Obviamente que se você fosse lá, você ia ver que assim, não é possível isso. O ambiente, ele é hostil. Se eu for extremamente sensível aqui, é o primeiro ataque de marimbondo eu morro. Entendeu? Mas a onça pintada, ela ataca o ser humano? Aí é que tá. Ela ataca em condições raras, tá? Mas ataca. A verdade é essa, ela ataca. E a gente não pode ser até irresponsável dizer, de falar com as pessoas que ela não ataca, é só você não mexer com ela. Não, é normal assim, ela como predador, ela respeita a gente como predador. Aí temos uma vantagem, ela não vê a gente como presa, ótima vantagem. Ou seja, se você estiver andando no mato, a onça não tem risco, ela fala assim, nossa, uma comida passando ali. Mas, se essa onça estiver sentindo um pinguinho de ameaça, ou porque está com um filhote, ou porque ela está com uma presa, está comendo ali e você não viu, ela tem risco de sair de lá, vir correndo em você, te atacar e te matar muito rapidamente. Mais rápido que você vai dar conta de sair dela. Tanto que a gente tem relatos, mais de 80 ataques no Brasil, tá, nos últimos 40 anos. Mas isso é pouco, isso não justifica. É por isso que as pessoas estão matando a onça pintada, porque tem medo de serem mortas? Não. As pessoas não estão matando, não existe essa matança de onça pintada como as pessoas acham por conta de ser medo de ser atacado. Tá? Então por que a gente está matando a onça pintada? A gente mata a onça pintada desde atropelada até por conta de conflito com gado, com a pecuária, ou com cachorro na Amazônia. Então, assim, a forma direta de matança, vamos dizer, abate de onça, está basicamente nisso, a grosso modo, tá? Essa forma direta. Então, ou é pela pecuária, nessa grande área de produção que é o centro-oeste brasileiro, e no extremo norte é pelo conflito numa escala mais refinada, assim, de onça chega na vila e ataca um cachorro, as pessoas fazem uma retaliação e matam a onça, né? Agora, e tem o indireto, né? O conflito indireto é, por exemplo, como a gente faz na Mata Atlântica. A Mata Atlântica eu tenho grandes porções de Mata Atlântica ainda, mas são quase florestas vazias. Por quê? Porque eu tenho pessoas assaltando o palmito, né? Vão lá e entram ilegalmente, extraem o palmito e já aproveitam e caçam. Então eu não tenho comida. Eu tenho a floresta, mas eu não tenho comida suficiente para sustentar uma população saudável de Mata Atlântica. Então, a população saudável de onça pintada. Então, essa é uma forma de, vamos dizer, matar a espécie sem ninguém ver, indiretamente. Então você fala, estão caçando onça na Mata Atlântica? Não, mas estão matando ela de fome. Então ela não existe porque não tem comida. Bom, Mata Atlântica, não é que a gente desistiu, mas como eu entendo que as populações de Mata Atlântica são inviáveis a curto médio, como você já citou, Caatinga também. Então eu vou olhar para o Brasil, eu vou enxergar Pantanal, que é Cerrado, o próprio Cerrado, né, o centro-oeste brasileiro, vou olhar para a Amazônia e entendo que aqui ainda tem muito que a gente possa fazer. Eu gostaria de reforçar assim, que a gente, como conservacionista, a gente não desistiu da Mata Atlântica, nem da Caatinga. Mas a gente sabe que o sinal de alerta acendeu. São populações que estão extremamente ameaçadas e se a gente não fizer nada no curto prazo, são populações que a gente vai ter que pôr isso na nossa conta, que nós fomos responsáveis por ter extinguido essas populações. É uma situação
que é bom que as pessoas saibam disso, que hoje elas poderiam estar lá bem, mas elas não estão por conta do nosso impacto indireto. Porque eu tenho as reservas lá, mas eu não tenho... A parte funcional daquelas grandes reservas não está existindo. Eu não estou com um equilíbrio mínimo suficiente para garantir nosso símbolo da biodiversidade lá. E aí você acha que nessas áreas é onde a ciência pode ter maior impacto na conservação ou não? Sim, mas a gente quando trabalha com conservação, a gente sempre tem que trabalhar com a parcimônia, que é o quê? É avaliar, assim, eu nunca vou ter o dinheiro para colocar em todos os lugares na demanda que precisa, com a quantidade que precisa. Então, o exercício que a gente faz na biologia da conservação é, se eu tiver $1 milhão, $1 milhão, uma referência, aonde eu colocaria? Então, quando você pergunta isso, quando a gente pergunta isso, por exemplo, nas faculdades, aonde vocês colocariam? Todo mundo falou, na Mata Atlântica, que são dias que está super ameaçado. A gente falou, pois é. Mas na parcimônia, no raciocínio de parcimônia, 1 milhão na Mata Atlântica vai fazer a menor diferença, não salva ninguém. Mas 1 milhão, às vezes, aqui no Pantanal, ou na Amazônia, ou no Cerrado, uma população que já está ali, quase no seu cenário ideal, ele faz uma diferença. Então eu tenho que parar e investir aonde eu tenho uma população que está sendo bem sucedida. Porque aí esse recurso faz uma diferença. Agora, colocar 1 milhão na Mata Atlântica, onde talvez precise de 100 milhões ou de 1 bilhão, não vai fazer diferença, entendeu? Eu entendo. E esse raciocínio, vamos dizer, são decisões difíceis de tomar. Porque você pode virar e falar assim, então você vai assumir que a onça-pintada vai extinguir na Mata Atlântica? A resposta é, sim, vamos ter que assumir isso. E agora vamos pôr na conta de todo mundo. Por isso que a gente tem que ter o dever de comunicar para as pessoas, a sociedade tem que saber o impacto que ela causa. E parar de achar que é responsabilidade de biólogo, ou só de governo, ou de alguns grupos de ONG conservar. A responsabilidade é de todos nós. O conflito que eu estou entendendo nessas áreas de Pantanal, e especialmente de Cerrado, é o agronegócio e a pecuária. Porque não é que o cara mata a onça-pintada porque ele está com medo num campo de soja que o filho dele seja atacado. É porque... ou numa fazenda que cuida, porque ele está perdendo 500, 1.000 cabeças ao ano. Se trata de grana. Como não julgar o agronegócio e a pecuária? Como? Quando as pessoas acham ou falam que o agronegócio é impactante, eu primeiro me pergunto o seguinte, o que você entende como agronegócio? Por exemplo, um chacareiro, um cara que planta horta orgânica, tem lá 5 hectares, ele é agronegócio para você? Ele trabalha com agronegócio, sim. Sim, eu também acho. Mas eu tenho a impressão, a sensação que as pessoas, quando elas falam agronegócio, elas imaginam grandes propriedades só. Porque é um mega negócio. Sim. E isso dá um problema que pode parecer bobagem, mas não é. É um problema de interpretação. E quando você interpreta o errado, por exemplo, quando você vai culpar alguém, mas está interpretando errado porque você criou um rótulo errado, com viés para um lado, as suas soluções nunca vão bater, nunca vai ser compatíveis ou vão fazer sentido. Então, quando as pessoas começam a falar agronegócio é um problema, é um impacto, agronegócio é um impacto, e aí as pessoas acham que agronegócio são aquelas grandes colheitadeiras, aqueles rebanhos enormes, aqueles mega desmatamentos, aí já liga desmatamento ilegal e vai fazendo essa bagunça, ela esquece de olhar para o Brasil e falar assim, e lá nos dados do INCRA, né, do IBGE, e falar assim, ok, quem são os donos das propriedades rurais no Brasil, que hoje gira em torno de 60% do Brasil está em área de produção rural? Quem são os grandes proprietários? Tá? Menos de 1%. Menos de 1% das propriedades, são mais de 5 milhões no Brasil, menos de 1% tem mais de 500 hectares. Isso quer dizer o quê? Que a grande maioria, 99%, são de pequenos e médios. Entendeu? Então, quando eu vejo as pessoas acusando e apontando o dedo para os grandes, eu falo, vocês estão enganados. Os grandes, e aí que está, acho que a surpresa de muitas pessoas, que os grandes são as maiores chances de conservação da biodiversidade, são os grandes, não são os médios nem nos pequenos. A impressão que fica, a gente aponta o dedo sempre para os grandes rebanhos, os grandes campos de soja, o grande agro. O grande agro é o que tem chance de fazer conservação no mesmo superlativo da produção, grandes produções, ele é um que tem chance de fazer grande conservação. Faça um exercício, se eu tenho 10 mil hectares, plantando cana, soja, gado, um único dono, tá?
Primeiro que é muito mais fácil eu fiscalizar um único dono que tem 10 mil hectares. Agora imagina eu pego nesses 10 mil hectares e transporto isso na cabeça dividindo isso em 100 propriedades. Olha o contingente que eu vou ter ali. Imagina as famílias que eu vou ter, a quantidade de gente que eu vou ter ali com cachorro, gato, morando na terra, indo na sua reserva legal toda fragmentada naqueles 10 mil hectares. Toda fragmentada, indo lá buscar a casca de pau, uma folha para fazer um chá, acaba matando um tatu, aí vai uma perdiz e o cachorro mata um veado. E, então olha a pegada ecológica dessa comunidade de 100 propriedades ou sendo uma propriedade. Então é isso. E a gente não pode nessa hora confundir programas de conservação ou estratégia de conservação com programas sociais. Eu entendo que muita gente fala, mas seria bom o povo na terra. Bem, nós na terra causamos impacto e temos uma pegada ecológica. Isso quer dizer que quando você, numa mesma área, você defende que você consegue, a conservação da onça pintada é mais eficiente quando ela está na mão de um único proprietário do que se eu fragmentar e tiver... Isso é claro, isso é óbvio e isso é definitivo. Isso aí não é questão, é simples assim. Tá tudo lá, eu fiz a minha parte, o fazendeiro, a onça vai lá e come o meu gado. Come 1, come 2, come 3 bezerros, 4, 5. Isso justifica eu ir lá e matar a onça? Bem, aí você entra numa outra questão, que as pessoas têm que saber. Conservar predador topo, como uma onça pintada, em área de produção, tem um custo. E um custo fácil de medir é isso, é através de quanto que você perde da sua produção para aqueles predadores. Vou dar um exemplo. Então, nós temos uma das fazendas que a gente certifica, né, que nós temos uma certificação, ela perde 900 cabeças, então 900, 1.000 cabeças por ano, estimado de mais ou menos 1.200.000, 1.300.000 reais por ano. Esse é o custo que essa fazenda está bancando para manter a onça pintada. Ela só está conseguindo bancar isso porque ela é uma grande fazenda, e as pessoas geralmente têm raiva da grande fazenda. Aí é a vantagem da grande fazenda. Ela é grande e ela consegue suportar prejuízos que seriam enormes para os pequenos. Agora, se eu tivesse um monte de pequenas fazendas ou chácaras, você acha que as pessoas suportariam esse prejuízo? O cara tem 100 vacas em vez de Ele tem 100 milhares. vacas e ele perde 20 por ano. Uma conta básica, uma matemática básica. Você acha que ele vai conseguir suportar esse prejuízo? Não, vai doer muito. Aí você vai, por exemplo, se você vai nos órgãos governamentais, ou as ONGs sugerem um monte de meios ou metodologias de ferramentas para evitar, minimizar o impacto, né? Ou vamos dizer assim, por exemplo, coloca cerca elétrica. Vamos colocar cerca elétrica. Então, qual que é o cenário hoje do pequeno, médio produtor rural? Ele está com prejuízo, ele vai lá e reclama para o governo. Governo, eu estou levando prejuízo, você está matando. Aí o governo faz, ele entrega um manualzinho para você. Sai, você achando que o manualzinho é para saber como que você vai receber um ressarcimento? Não. O manualzinho é com uma lista de coisas para você fazer. Ou seja, você já teve um prejuízo, você tem que gastar mais para tentar não ter mais prejuízo. Mas digamos que você vai lá e gasta aquilo. A pergunta é, já que nenhum método é 100% eficiente, ela continua matando. O que esse produtor rural pequeno deve fazer? Na sua cabeça como cidadão, tenta projetar como cidadão, o que ele deveria fazer? E legalmente seria matar. Abater. Isso é ilegal. Eu quero ser compensado. Exato. Esse é um mínimo que a gente tem que acordar para começar a realmente buscar uma solução. Não existe forma de conservar um predador de grande porte em área de produção sem algum mecanismo de compensação. Não tem a menor chance. Isso não vai acontecer. Isso não ocorre no Brasil. Não ocorre, está um pouco longe, em parte porque as pessoas, na minha percepção, é que elas rotulam que o problema está no agronegócio, e agronegócio é só grande. Ela esquece que não, o problema está justamente, está no agronegócio, mas para o pequeno. O grande ele tolera, o pequeno ele mata preventivamente. E a ciência nisso tudo, cara? Como é que pode ajudar? Pois é. O que tem feito, com as vozes que têm sido ouvidas, como a ciência anda nisso agora? Mas essa pergunta você não vai responder agora. Porque amanhã a gente continua, vocês estão vendo que a gente está num cenário novo. Na verdade, esse é o último Richard Recebe daqui do nosso canal de YouTube, deste canal. Porque o Richard Recebe agora vai passar para outro canal, que é a Casa dos Bichos, até porque normalmente vai estar com um cenário novo, coisas novas, e é na minha casa, né? Então, esse é o último a grandiosa entrevista. Você vai continuar a assistir essa entrevista ainda neste canal.
Beleza? Não deixe de dar o seu like, vai acompanhar o Casa dos Bichos, lá a gente está remodelando as nossas playlists para acomodá-las melhor, tá? Para que elas tenham mais relação com, né, com as coisas que a gente faz na Produz na Casa ou nas coisas que aqui vai ficar mais um canal de aventura, né? Então, voltando às nossas origens, nós também estamos voltando às nossas origens. E a Casa dos Bichos vai ficar como um segundo canal, talvez até primeiro canal, vamos ver como ela anda, mas o Richard recebe e passa para lá. Na descrição aqui do vídeo, você vai ter todas as informações do Instituto Onça Pintada. Siga o Instituto Onça Pintada, um trabalho de conservação verdadeiro, como vocês estão percebendo. Eu espero que a gente esteja quebrando tabus e pensamentos. E você que está indeciso, o que é que eu posso fazer para ajudar? A gente vai te responder.